Eita glória a Deus. Paz do Senhor, povo santo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a gente está pelo Insta, né? Temos um papo interessante aqui. O presbítero Nildo já entrou, a Natália. Glória a Deus. Tô te esperando, Samuel. Paz do Senhor, presbítero Nildo. Nildo, depois a gente vai marcar uma live dessa aqui, Nildo, eu e você. Tá? Vou te mandar um WhatsApp depois pra gente poder falar sobre isso. Samuel. Esperando só o amigo presbítero Samuel Silva. Ah. Eita glória! E aí, meu amigo, paz do Como é Senhor. que tá? Deixa eu ajeitar essa Paz do máquina aqui. Senhor. E aí? Saudade de tu, cara. Tá nada, eu moro no mesmo lugar. Pô, não tem como ir aí não, velho. Tá chovendo aí? Não, não tá não. Graças a Deus não tá não. Aqui começou a chover, talvez de repente deu uma caída em algumas coisas assim na internet, mas eu acho que dá pra gente levar, tá? Dá, pô. Enfim, nós E a estamos. família, tá bem? Tá bem, todo mundo bem, graças a Deus. Vocês aí? Tamo bem, tamo na benção aqui, velho. É? Só eu que não tô na quarentena, o Enfim, restante. tá na quarentena? Não, todo mundo tá na quarentena, menos eu. Não, eu não tô em quarentena não, varão. Eu tô trabalhando também, não tem isso de quarentena não. Enfim, gente, Deus abençoe a vida de todos que aqui presentes estamos, né? Falei com o presbítero Samuel essa semana para a gente marcar essa live, este papo aqui. A gente vai falar algumas coisas sobre crescendo no tempo de crise, não é isso, presbítero Samuel? Porque é um Aí, assunto interessante demais, é um assunto atual, que nós sabemos que estamos vivendo em um tempo de dificuldade, em um tempo de crise. E o desafio é crescer nesse tempo. Esse seria o desafio de crescer ou de continuar crescendo, né? Porque nós sabemos que somos obrigados a ficar dentro de casa, a ficar na quarentena, a ficar atrancado, enfim. E com isso tem vindo dificuldades, né, para continuar com o crescimento, para continuar a crescer. E conversando com o amigo presbítero Samuel, ele citou um texto, um livro que a gente poderia falar sobre ele. Eu já deixo aqui entre parênteses que eu vou só pincelar, vou deixar o presbítero Samuel super à vontade, né? não, Vai ler o texto, eu vou só auxiliar, se é que eu posso fazer isso, né? Mas enfim, vamos aqui bater um papo interessante. Eu creio que até o final dessa live, Deus tem uma palavra para nossos corações, para que a gente possa manter um crescimento adequado. Seja bem-vindo, presbítero Samuel. Ô, glória! glória a Deus. Tempão que a gente não consegue fazer uma live junto, né? Poxa, varão, Tentando, temos que fazer tentando, mais. tentando. Tentando e nada de acontecer, mas hoje Deus reservou a gente fazer essa live, Ela para ter entendeu? feito desde Campos, né? Desde Campos. Você me abandona Mas direto. tava dando ruim. Mas aqui estamos. É a primeira live no Insta que eu faço, né? Eu não, até então não mexo muito no Insta, não. Boto uma foto qualquer lá, mas sou mais ativo no Facebook. Mas aqui estamos, né? Fica à vontade, meu amigo. A gente estava conversando sobre as crises da atualidade que estamos vivendo e tem mexido com muita gente nos dias atuais. Essa crise da pandemia, não só essa crise, mas todas as crises que vêm, outra, uma vai trazendo a outra, ansiedade, medo, caos na cidade, economia, tudo junto, né? É isso aí. Aí o texto que nós vamos ler por base é livro de Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, capítulo 1,
versículo de número 6. É um texto para que nós possamos ler, para que nós Samuel, possamos presbítero. conversar um pouco, né? Para aprender um pouco, para aprender um pouco com esse texto. Vou aprender um pouco com esse texto, né? O mestre do outro lado, meu mestre do outro lado, então vamos aprender um pouco para que a gente possamos, para que a gente possa Deus falar conosco. O texto diz assim, ó, livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 6. Então se levantou ela com suas duas noras para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia dado o seu povo, dando-lhe pão. A parte chave desse versículo é o final. Ela ouviu que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Primeiro, vamos aqui entender geograficamente Moab. Moab é uma terra vizinha de Israel. Moab é uma terra que foi de um incesto entre Ló e a sua filha mais velha, depois que Deus ele destrói toda a cidade de Sodoma e Gomorra, e por ela ver que não tinha mais ninguém para casarem, então elas decidiram então ter relação com seu pai, que chamaram de incesto. Então o filho bota o nome de Samuel, Moab. Samuel, a sua internet não Aí tá tão legal, amaldiçoa a não. terra. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Olha o gato, olha o gato. Olha o gato. É o teu gato. É o gato. O gato quer participar da live. Olha o gato. O gato apareceu na hora. Sal e sangue. A tua internet tá falhando, sabia? A sua internet tá falhando. A minha ou a sua? É. Cara, eu tô me vendo Aqui, bem aqui. A sua. aqui, aqui em casa é tudo ligado à internet. Tem mais de 50 Vocês que celulares estão ligados à internet. Vocês que estão nos ouvindo aqui, gente, vocês conseguem nos ajudar aqui? Sabe se a minha transmissão tá legal, se tá para ver a do Samuel legal? Fala aí com a gente. Um abraço para Daniele, Regina, né? Fala aí conosco. Samuel, se você estiver usando o Wi-Fi, pede para desligar os outros telefones, os pontos de internet, Calma aí. porque aí vai ajudar. Vai. Deixa o Samuel desligar os pontos de internet. Liga o celular para mim, por favor. Todos os celulares que estão com internet. Glória a Deus. Tentei. Isso aí. Aqui em casa quem manda Acho que agora vai. Aqui em casa quem manda é as mulheres, né? É claro, aqui também, não é só aí não, aqui também. Aqui é muita mulher. Mas enfim, continue. A gente pode fazer assim, você pode dar a sua introdução, liberar um pouco para mim falar umas duas palavrinhas também da introdução, você entra no texto e assim sucessivamente a gente vai. Então, Claro que o meu conhecimento não chega perto do seu, mas assim nós estamos. Vamos que vamos. Aí ela se deitou com o pai e logo após nasceu Moabe. Claro que Moabe vai ser amaldiçoado por Deus, Deus não vai aceitar o incesto. E passa dali agora a ser uma nação amaldiçoada, né? Aí os inimigos de Israel, que no final do livro de Juízes vai oprimir Israel, então Israel vai ficar sem alimento. No primeiro capítulo, no primeiro versículo, vai ler que era no tempo dos juízes que essa fome aconteceu. Então Abimeleque tomou a decisão. Qual é a decisão? Vamos sair da terra de Belém e vamos para a terra de Moabe, lugar do pão, e sai para ir para um lugar amaldiçoado. Meu Deus. E eu mapeei algumas coisas aqui, mapeei algumas frases aqui, como 5 decisões humanas e uma divina. Eita!
Vai, manda fogo. Primeira decisão humana. Elimeleque decidiu sair da casa do pão e ir para Moab. Primeira decisão humana. Ele pega sua família e vai para a terra de Moab. Fica lá quase 10 anos. Chegado quase 10 anos lá, ele está em Moab, ele vem a falecer. Ele morre. Aí fica Noemi e seus 2 filhos. Sem pai. Sem provedor. Sem orientador. Sem protetor. Primeira decisão foi que Elimeleque decidiu ir para a terra amaldiçoada. Segunda decisão, depois da morte de Elimeleque. E eu paro e tu continua. Segunda decisão, depois da morte de Elimeleque, os filhos Malom e Quileão decidem casar com mulheres de Moabita depois da morte do pai. Mulheres estrangeiras. Isso. Daí. Deixa eu só acrescentar algo aqui rapidinho. Interessante é que esse livro de Ruth é uma das histórias de amor mais interessantes da Bíblia. Interessante é que a Bíblia só cita nome de livro com nome feminino, 2 livros, né? Esté e Ruth. O versículo 1 do capítulo 1 diz que era tempo no que os juízes comandavam, ou os juízes julgavam. Isso. Aí você até já falou da fome, o período de fome. Nós entendemos, quando estudamos o livro de Ruth, nós entendemos que esse período de fome foi quando Gideão, Juízes capítulo 6, porque é o único momento no tempo dos juízes que fala de fome. Você lembra que os medianitas subiam, saqueava toda a plantação do povo de Deus, dos juízes de Israel, de Gideão sucessivamente, e assim deixava aquela desgraça ali, né? Então nós acreditamos que o livro de Ruth, ele se encaixa justamente nesse tempo, dessa praga, nesse tempo dos medianitas, né? Agora, aí você citou sobre Elimeleque, né? O provedor, o dono da casa, o cabeça, passando por um tempo de dificuldade, passando por um tempo de falta de pão, ainda que morasse em um lugar chamado Casa de Pão, né? Belém, Casa do Pão. E, como você bem falou, toma uma decisão equivocada, e por um desespero, por um momento de desespero, né? De repente olha para dentro da sua casa, olha para seus filhos, olha para sua esposa e falta o pão. Isso aqui é algo interessante. Ele está em um lugar que o nome é lugar do pão, mas mesmo assim tem faltado o pão. E aqui, com a falta do pão, faz com que Elimeleque saia da sua terra e vá para uma terra inimigo do povo de Deus. Uma decisão humana, equivocada, mas uma decisão humana. E a partir daí começa-se a história, na qual a gente conhece, né? Vou deixar você falar. Conhece-se uma história de um pai que sai da sua terra, leva toda a sua família para uma terra estranha. Primeiro erro, né? Primeiro erro. Pelo momento de crise, abandonou a casa que era conhecida Casa do Pão. Amém? Vamos. Uma pergunta. Qual foi o dia que Deus deixou o povo sem provisão? Deus sempre cuidou do povo. É verdade. Verdade. O problema é que as pessoas querem no seu tempo, né, presbítero? Daí. Tudo que é na sua hora, no seu momento, entendeu? E Elimeleque, ele conhece o Deus que ele serve. Desde o Egito, desde o deserto, Deus vem suprindo a necessidade do povo. Ele toma uma decisão precipitada. Samuel, Elimeleque, o nome Elimeleque quer dizer meu Deus é rei. Cara, como é que alguém tem Deus como rei e nesse mesmo tempo de aflição, de dificuldade, larga a casa do pão, larga a sua terra,
larga o lugar aonde foi projetado, aonde foi arquitetado pelo próprio Deus para o seu povo. Como é que alguém que tem Deus como seu rei, em um momento de dificuldade, entra em desespero? Que aparentemente ele entra em desespero. E isso se encaixa demais no tempo que nós estamos agora. Por quê? Por momento de desespero, por momento de ter os pés firmados na rocha em Cristo Jesus, pessoas tomam decisões, né, sem analisar, sem a orientação de Deus, sai da casa do pão e vai para um lugar na qual Deus não mandou estar. Momento de dificuldade é o que estamos vivendo. Aí que está o erro. É o momento. Manda um abraço pro evangelista Ismael, acabou de entrar aí, ó. Nossa, Moisés Araújo também acabou de entrar. Vamos marcar uma live com o Ismael. O Ismael é top. É um momento, pô. Qual é o momento? O momento é de não ter. E no momento de ter, eu me desespero. É um momento de não ter que muita gente toma umas atitudes erradas, umas decisões erradas. E toda decisão errada, ela tem sua consequência. E qual foi a dele? A morte. Primeiro a morrer foi quem decidiu. Interessante isso aí. Quem é que decidiu? Não foi ele que decidiu sair? Elimelec. Não é ele que é o provedor? Não é ele que é o orientador? Não é ele que é o diretor da família? Ele decidiu sair e foi ele que morreu primeiro. Então, todas as decisões que nós tomamos, elas têm as suas consequências. E umas, às vezes, ela não tem segunda oportunidade. É verdade. É verdade. Ela não dá segunda oportunidade. No caso Mas dele, ele não teve. Ô Samuel, ô presbítero, imaginamos aqui, rapidinho, um minuto, entramos aqui na cabeça de um líder, de um pai, na cabeça de um pai que talvez olha para os seus filhos, olha para sua esposa, olha ao seu redor e vê a falta do pão. Claro que quando nós estamos falando pão aqui, nós estamos falando a falta do alimento, né? Nós estamos falando de alimento, porque era um tempo difícil, era um tempo que não tinha chuva, essas coisas todas aí. Então, é meio que compreensível olhar para a decisão de Elimelec, né? Mas o que a gente está tentando dizer é que nossas decisões em tempos difíceis tem que ser ou tem que ter a orientação divina. É porque nós, como seres humanos também, nós temos um problema. Aparentemente, se está dando errado, é porque Deus não está. E se está dando certo, é porque parece que Deus está. E não é. Nem tudo que está dando certo é sinal que Deus ali está. E nem tudo que está errado é sinal que Deus não está. Então, nesse momento que nós estamos passando, nessa pandemia, nessa dificuldade, pessoas muitas das vezes sem uma cesta básica para se alimentar, dependendo de um auxílio de um governo que não sai, essas coisas todas, olha para dentro de casa, olha para sua mesa, para sua família e não tem pão. O que fazer, presbítero Samuel? Se olhar pela essa colocação sua, é verdade. Um pai de família vai ver, vai se desesperar, vai tomar decisões erradas. Mas todas as vezes que você vê o povo tomando decisão errada sem consultar a Deus, o povo tem as suas consequências. Sofre as consequências. Sofre a penalidade. Entendeu? A partir desse momento, o povo sofre a sua penalidade. Por quê? Porque a vontade de Deus é que nós confiamos nele. Primeiro, Elias, ele entra numa caverna e Deus envia alimento. Acabou o alimento, acabou a água, acabou o alimento, ele levanta uma viúva. O povo no deserto, Deus enviava o maná. O que Deus quer para o povo é que nós confiamos na posição dele. Glória a Deus. Agora, quem vai ser usado para trazer a provisão, aí só Deus sabe. Pode ser um corvo, pode ser uma viúva, ou pode ser um menino.
Isso, né, é enviado por Deus, ou seja, a providência vem da parte de Deus, né? A providência vem da parte de Deus. Agora, Tá, mas... agora vem a nossa Fala. confiança. Aham. Porque a nossa fé ela é abalada em meia crise. É. A Eu acho que nossa a fé gente ela não... é abalada em meia crise. parece que a gente não tem estrutura, né, para na hora da crise É isso. saber passar. Você citou Elias aí, e a gente sabe que Elias ele profetizou que não ia haver chuva, mas ele foi um dos primeiros a provar da sua própria profecia. Daí, Porque quando ele diz que não e vai, quando, ele diz que quando não vai haver chuva, não chove. Ele vai para o ribeiro seca porque faltou chuva. Né? Ou seja, enquanto nós crentes não aprender que estamos pregando um evangelho genuíno, um evangelho de verdade, e que esse evangelho muitas das vezes pode nos levar ao matador, pode nos levar à cruz, pode nos levar à perseguição, nós não vamos entender que a aprovação também é de Deus, que Deus também opera na aprovação. Correto? daí. Mas só que a gente só quer ter vitória. No momento da aprovação, ninguém quer vir. Pô. No Me momento da responde uma crise, ninguém coisa. quer passar. Pô. Me responde uma coisa. Quantas das vezes você terminou a sua mensagem, o seu sermão, dizendo o seguinte: essa semana eu profetizo uma semana de perca para a igreja? Quantas das vezes você ouviu um líder, um pastor, depois de dar a benção apostólica, ele falar assim: eu profetizo uma semana de perca para você? Você já viu isso alguma vez? Nunca. Nunca. Então, será que nós não somos ensinados a ganhar e não somos preparados para perder? Será que não falta ensinamento para perder? Será que não falta orientação para a gente aprender a perder? Porque o evangelho é perda, é renúncia. E renunciar é perca. Será que não? Para perder, até seria um pouco pesado. Por que pesado? Porque a gente olha uma perca como um ato de humilhação de Deus. Sendo humilhado porque perdemos. Lembra de Acã? Quando Acã esconde a capa babilônica e o ouro na sua tenda, debaixo da sua tenda? Sei. Josué vai perguntar, calma aí, alguma coisa aconteceu. Não está acostumado a perder. A paz do Senhor, missionária Maria. Agora, a verdade é, nós não estamos preparados para suportar. É verdade. Mas enfim, a gente parou no ponto de que a decisão do pai é de sair da sua terra e ir para outra terra. Desenvolva, desenvolva. Não, porque Abimeleque é o cabeça. Sim. Né? É o protetor, é o provedor, é o orientador. Já começou dando errado. É verdade. O início Verdade. já começou dando errado o início. Quem é que morre? Quem não era para morrer. Quem está todo mundo esperando uma orientação, uma proteção. Está todo mundo esperando uma provisão vindo dele, porque ele é o sustentador. Ele morre. Aí fica Noemi e os 2 filhos sozinhos. Aí vem a segunda decisão. A segunda decisão é: os filhos vão pegar mulheres moabitas para casarem. Segunda decisão. Essa decisão aqui mexe comigo. Por que mexe comigo? Porque se o pai não morre, ele seria orientado a não se casarem com mulheres estrangeiras. Isso. Mas eles não estão. Tendo problema na internet. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? A tua internet está ruim. Eu mudei agora, deixei aqui na minha aqui. Enfim, será que mesmo se o pai...
É o gato. Esse É o gato gato. passou ali, ó. Ainda bem que não é preto, né? Ainda bem que não é preto. Porque se, ó, Ô, Patrícia, eles estão 10 anos. Eles estão 10 anos, vai fazer quase 10 anos em Moab. E não se casaram, pô. sei. É o texto que diz. O pai morre e eles arrumam uma mulher para se casar. Pode Então isso falar. prova que estavam sendo orientados a não casarem. Entendeu? Quando ele morre, eles se casam. Aí, Entendi. Então aí faltou a orientação do pai. o pai morreu, quem vai orientar? Aí, não tem aquela palavra que a gente diz que uma coisa, um abismo chama outro abismo? Isso. O pai morre, aí eles se casam. Depois que se casam, o que vai acontecer? Eles morrem também. Depois que eles morrem, as mulheres ficam sozinhas. Cara, eu não tô conseguindo te entender bem. Tá picotando pra caramba. Você tá me entendendo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou escutando direito, mas só que a tua internet está travando. Tá É, chovendo eu tô aí? te ouvindo falhando. Às vezes eu te ouço bem, mas tá falhando pra caramba quando você fala. Tá, mas enfim, É a vamos internet, tentar a desenrolar internet assim mesmo tá aqui. travando. Então, então o pai morre, perde-se a orientação da casa, perde-se o cabeça da casa. Os provedores agora da casa de Noemi vai ser os dois É filhos, os dois Malom e filhos, Quilion, né? morrem, Serão os dois filhos. Os dois filhos casam, né? Eles casam. Agora, os dois provedores morrem. E algo interessante morrem. aqui que a Bíblia. Você sabe. Você já estudou de que eles morreram? Não. Mas o nome Nem, deles são propícios. O nome deles parece que nos dá a entender do que, ou provavelmente eles morreriam, né? Porque o nome Malom quer dizer adoentado, enfermo, enfraquecido. O nome Malom. E o nome Quilion quer dizer definhamento ou ruína. Aparentemente, né? A gente não sabe, a gente está aqui apenas usando os nomes. Sabemos que a cultura judaica daria o nome de acordo com o que condiz a pessoa, né? Então, provavelmente, quem sabe os dois filhos nasceram com um problema de enfermidade, nasceram com algum problema e talvez por isso tenha morrido. Não estou aqui afirmando, estamos apenas conjecturando em cima dos nomes deles. Ok, passa-se 10 anos, Elimeleque morreu, os dois filhos morreram, agora fica Noemi e as suas duas noras. E agora, presbítero? agora ela ouve a boa notícia. E o Senhor visitou Belém trazendo pão novamente. Olha Boa notícia. Em tempo de crise, recebemos boa notícia. que internet é essa? Em sangue de Jesus tem poder, hein? É a minha ou é a tua? É a tua. Pô, Fez eu eu tô me ouvindo desligar. bem aqui pra caramba, cara. Foi, Não, não o tem teu nada. fone, Eu não pô. sei o que tá acontecendo. Fez eu Oi? desligar meus celulares da casa toda. Tá me ouvindo? Troca aí, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Troquei agora. Tá bom a internet? Tá boa? Dá pra ir? Eu tô te ouvindo, vai. Tô te vendo. Ah, tá bom então. Vamos lá, pô. Vamos terminar, pô. Pelo amor de Vai, Deus. vai. Só o sangue, vai. Aí ela ouve que Deus agora visitou seu povo. Deus visitou seu povo. Depois de Deus visitar o seu povo, aí ela toma, aí vem a terceira decisão. Que agora quem toma é ela. Ela decidiu retornar para Belém. Ela decidiu voltar para a cidade, Casa do Pão. E nessa aí, que ela decidiu agora voltar, e o que me chama a atenção, Patrícia, ela decidiu voltar de onde não deveria ter saído. Boa, boa. Decisão errada, agora tem que desfazer a decisão, né? Tem que voltar Peraí. atrás. Agora é aqui que pega uma boa aplicação.
tem coisas que nós iremos conquistar se voltarmos para as coisas corretas. Eita, coisa forte. Tem muita gente Entendi. que perdeu família porque parou de orar. Tem muita gente que perdeu o casamento porque parou de orar. Tem Por muita decisões gente erradas. que por decisões erradas. Aí esse texto vai dizer, volta de onde você não deveria ter saído. Ela sai do propósito e perde o projeto. Qual é o projeto? A família. Repete de novo isso aí, repete. Para que não pegar, né? Repete. Ela sai do propósito e perde o projeto. Saindo do propósito e perdendo o projeto. Daí. Ou seja, o projeto que Deus tem para a nossa vida, se sairmos do seu propósito, perdemos o projeto. Ela saiu do propósito que ela ficar em Belém. Belém não era para ter saído. Aí o projeto, que família é um projeto divino, o que ela vai fazer? Vai perder a família. Vai perder a família. Aí Entendi. ela volta para Moab, ela volta para Belém, sem a família. Aí vem a quarta decisão. A quarta decisão é que ela vai chamar Ruth e Orfa. E vai dizer, minhas filhas, estou voltando para Belém, estou voltando para a casa do pão, eu não tenho como dar filho a vocês, então volte para a casa da mãe de vocês. Aí a quarta decisão é Orfa que decide voltar. Ela decide voltar para os pais e para os seus deuses. Aí vem outra aplicação boa. Tem pessoas que servem para chorar conosco, mas não para continuar o propósito. Que é o caso de Orfa, no caso. E Orfa, vai embora, volta. Serviu para chorar, mas não para continuar. Mas vem cá, eu tô aqui só para intermediar. Vem cá, vamos se colocar aqui um pouquinho no lugar de Orfa e Ruth. Noemi chega para as duas e aconselha a voltar. E elas diz que nós vamos aonde você for. Enfim, aí ela vai e diz de novo. Não, elas querem ir, elas choram e querem ir. Aí a Noemi vai falar de novo. A Noemi vai falar de novo. Aí, fala o seguinte. A Noemi fala o seguinte: eu estou muito velha, não tenho nenhum filho, não tenho como ter filho. Se por acaso tivesse filho, vocês esperariam? Não, teria que voltar. E nós sabemos que aquela cultura que eles viviam, uma mulher viúva ia passar por dificuldades tremendas. Só que agora a gente está falando de um contexto de 3 mulheres viúvas juntas. Nós estamos falando de um contexto de 3 viúvas juntas. Uma órfã decide voltar para seus parentes, sua casa, né? A outra, Ruth, decide continuar, não é isso? Mas só que eu não sei na cultura dos moabitas, mas na cultura judaica, se Noemi chegasse em Jerusalém ou Israel, ela seria sustentada pelo sacerdote, pela igreja. Então ela não passaria necessidade. Ela não passaria necessidade. Agora, as outras duas sendo moabita, poderia ser que... Não sei, de repente não também. Essa cultura aqui, de um modo geral, geralmente, se não fosse antes de ser alimentada pelos sacerdotes, elas teriam que casar com alguém da família, né? Para dar continuidade. Alguém da família tomava posse e assim o casava. Se não tivesse família ou parente, era sustentada pelos sacerdotes. Mas enfim, agora a gente parou no ponto de que elas estão voltando. Paramos ali na divisão, onde Orfa larga as duas. Isso. E aí? Aí a quinta decisão é que Ruth decide não abandonar Noemi. A primeira foi Elimeleque, a segunda foi os filhos Malom e Quilion, a terceira foi Orfa, a terceira foi Noemi, voltando, a quarta foi Orfa, voltando para casa, a quinta,
vai ser agora o Ruth seguindo com Noemi. Ela vai dizer aquele texto que todo mundo conhece. O teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo, onde você dormiu eu também durmo, onde você comeu eu também como, e vai dar Onde você morrer, eu continuidade. morrerei. Isso. Aí entra a parte final. Porque a gente conhece, e ela vai nos levar até a fazenda de Moab. Ela vai querer ir colher espiga de milho, e lá ela vai ser orientada. Olha só o que vai acontecer, Patrícia. A orientação que o Abimeleque não teve para dar os filhos, Noemi vai dar Ruth. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. O interessante é que a Bíblia diz que quando Noemi e Ruth chegam em Belém, parece que houve um zum, zum, zum. Todo mundo começa a falar. Aquela não é a Noemi? Você não é Noemi? A Bíblia diz que Noemi olha para aquele povo e diz assim, não me chamareis mais Noemi, mas me chamarás de Mara. Olha o problema, olha o tamanho da ferida. Olha uma decisão tomada pelo pai lá atrás vai fazer com que a mãe perca tudo, perca a família, volte para o lugar que não era para ter saído e, além de tudo, volta amargurada. Ela diz, a própria Ruth diz, que Deus descarregou sobre ela as suas culpas, o seu castigo, a sua ira. Noemi está tão amargurada, tão apertada de coração, que ela bota a culpa em Deus. Ela diz que Deus agora descarregou sobre ela a sua ira. E quando ela chega em Belém, ela muda o seu nome. Calma aí. Agora não quero mais me chamar Noemi. Não quero mais me chamar amiga. Não quero mais me chamar companheira, porque Noemi quer dizer amiga ou companheira, não é isso? Amiga ou companheira. Ela está dizendo para aquele povo que essa amizade acabou, que esse espírito de companhia acabou, a vontade que ela tinha de estar ou ajudar acabou. Agora é uma mulher amargurada. Isso é interessante a gente citar aqui. Por que esse ponto é interessante? Porque estamos vivendo em um tempo de pessoas amarguradas de coração. Pessoas que vai ao culto, mas o coração amargurado. Pessoas que canta, que prega, que pula, que fala em línguas, mas quando o culto acaba e chega em casa, se sente só. Deus está falando com alguém. Se sente só. Se sente amargurada. Claro que não pode mudar o nome, mas se pudesse mudar o nome, ia mudar para um nome com esse significado. Eu agora vivo uma vida de amargura. Né? E a palavra que Deus está falando conosco nessa noite aqui é que é para a gente não sair do propósito de Deus, mesmo estando em meio à pandemia. É isso? Isso. É isso daí. Em meio a tanta crise que está acontecendo, tanto caos que está acontecendo, não sair do propósito. O foco é permanecer. Permanecer. Vai doer, mas vai permanecer. Vai chorar, mas vai permanecer. Porque você saindo, Deus não se responsabiliza. Meu Deus. Deus não se responsabiliza pelas nossas atitudes. Nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Aí que está o erro. Aí que está o problema, melhor dizendo. Porque a gente acha que o livre-arbítrio depois vai acontecer com Noemi. Eu boto a culpa na conta de Deus. É isso aí. Entendeu? Eu boto o problema na conta de Deus. Eu arrumo o problema, mas só quem tem que resolver é Deus. E outra, entendi. Ela vai, quando ela volta com marca. Ela volta marcada. Cheia de traumas. Toda decisão tomada errada vai ter consequência, vai ter marcas, vai deixar marcas. Toda ação gera uma reação e geralmente a reação é 10 vezes maior do que a ação. Daí. Vai doer, irmão. Tu tomou uma decisão que não era para tomar, pô.
E se não me falha a memória, Patrícia, a crise do alimento em Belém é de 3 anos e meio. Por aí. Eles passam 10 anos Então, não iria durar muito tempo. Não iria durar muito tempo. Já viu Deus botar alguém na prova por muito tempo? Aqui, você falou algo interessante aqui, da prova. As pessoas entendem que Deus não bota ninguém em prova. Deus bota as pessoas em prova. Deus, ele não tenta ninguém. Tentação é diferente de provação. Né? A intenção da tentação é cair, é pecado, é pecar. A intenção da aprovação é ser aprovado ou não. Então, toda aprovação, seja ela pequena, grande, seja ela limitada, não importa, área financeira, amorosa, não importa onde seja, toda aprovação tem uma intenção. Aprovar ou desaprovada. Aí aqui a gente entende algo. Será que essa pandemia, será que essa aprovação, será que esse problema que nós estamos passando não é Deus provando o seu povo? Possa ser. A verdade é que a aprovação é Deus revelando o nosso coração. É Deus trazendo a revelação no nosso coração. O que o nosso coração tem? Porque na hora da aprovação que o povo de Israel lá no deserto vai murmurar. É na aprovação lá no deserto que o povo vai querer bater no Moisés, matar Moisés. É pela aprovação. Então a prova vai revelar quem nós somos. A prova revela quem somos. Quem somos. Interessante. Aí nesse meio agora da crise, vai revelar muita gente. Melhor, deixa eu refazer. Está revelando muita gente. Está. Tem gente que estava na gaveta, no armário, já saiu. É verdade. É verdade. E outra coisa também que vale a pena citar. Eu nunca vi tanta gente querendo ir pro culto que nem eu tô vendo agora. Mas a pergunta é, será que quando a igreja estiver aberta, essas mesmas pessoas que querem a igreja aberta hoje, elas vão continuar? Vai nada. É Noemi. É Noemi? É cheio de amargura. Bota a culpa em Deus daquilo que é atitude da pessoa tomar, pô. Quer ver uma coisa? Tem gente que não vai aguentar nem ficar esse ano sem a igreja. Melhor, já se desviou. Mano. Por quê? Não participa de uma escola dominical. Não participa de um culto de doutrina. Não participa de um... Olha o profeta, oi pai. Fala, profeta. Paz, varão. Ô, glória. Papai. Desenrola, Samuel. Desenrola que a gente só tem 15 minutos para acabar. Não participa de um culto. Não participa de um culto de ensino. Não participa de uma escola dominical. Tu acha que vai aguentar essa crise? Não. O que faz a gente aguentar a crise é o tanto que nós nos alimentamos. Se eu não me alimento direito, como é que eu vou aguentar a crise? É verdade. Enfim. Como é que eu vou aguentar a prova? Voltando ao contexto de Noemi. Elas agora chegam na cidade. A gente só tem 15 minutos para terminar. Elas agora chegam à cidade, Belém, Casa do Pão. Como você bem falou, o texto disse que eles ouviram falar que Deus se lembrou de lá, a chuva voltou. Ele chega no tempo da cega, no tempo da colheita, do trigo, das espigas, enfim. E agora elas chegam e Ruth tem uma ideia. Chega para sua sogra, Noemi, e diz que vai apanhar espiga. Né? Encontrar alguém, um senhor que possa achar espiga. A Bíblia diz que ela vai achar espiga e vai justamente no campo de Boaz. Olha como é que Deus é. Quem volta para o propósito, volta para a direção de Deus.
quem volta para um propósito, o próprio Deus começa a trabalhar. Olha o campo que ela vai entrar. O campo de Boaz. E ela diz para aquele homem que toma conta dos segadores, dos trabalhadores, ela diz para ir catando só aquelas espigas que sobrar. Aquelas espigas que sobram, só sobra, e ele deixa. Só que Deus é tremendo demais, Samuel. Deus é terrível. Uma mulher estrangeira. Isso aí, uma mulher estrangeira, uma mulher que não conhecia nada daquela cidade, uma mulher que teve uma atitude que nós estamos dependendo dessa atitude hoje, uma atitude de amizade de verdade. Frisar aqui 2 minutinhos nesse ponto. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmão, correto? Há amigos mais chegados do que irmão. Eu lembrei aqui no caso o seguinte, de Davi e Jonatas. Se Davi e Jonatas não fossem amigos, Saul tinha matado, porque quantas das vezes Saul tentou se levantar e Jonatas avisava Davi? Você sabia que a nossa geração não quer ser amigo de ninguém? A nossa geração não sabe ser amigo de ninguém. A amizade de hoje revela o interesse. A amizade de hoje é aquela: Samuel, eu sou teu amigo, abre a agenda para mim. Samuel, eu sou teu amigo, tu tem alguma coisa para me oferecer? É uma amizade, fala isso agora, com segunda intenção. A amizade, só tem amizade Ruth, enquanto você tem, pô. Só tem amizade enquanto você tem. A amizade de Ruth revela a amizade de verdade. Alguém que ama, alguém que cuida. Quem é amigo, ama. Quem ama, cuida. Porque lembra, não quis deixar a sogra. Um abraço ao Fábio Lima, nosso amigo Fábio Lima. Daí, Fábio. Mas isso que é amor. Quem ama de verdade vai até o final, pô. Mas, eu só ando contigo enquanto você tem. Eu ando contigo só quando você tem. Ô presbítero, que amizade é essa que se por acaso o Samuel não me atender no telefone ou discordar de alguma coisa minha, eu já não falo mais com ele? Que amizade é essa? Não, isso não é amizade, pô. Isso não pode ser comparado com uma amizade. Porque tem gente que só quer amizade enquanto estiver massageando o ego. Enquanto eu massageio o ego, assim, isso, enquanto eu acoberto alguma coisa que está fora do princípio bíblico, eu sou amigo, pô. Depois que eu começo a fazer igual Natan, revelar aquilo que está oculto, eu não passo mais a ser amigo, não presto. É porque o contexto que a gente vive no Brasil, sei lá, no mundo, é movido a valores, a bens materiais. Né? Não é valores mais de pessoa, de caráter. Samuel, eu tenho uma coisa comigo. Eu entendo que o maior investimento ainda tem que ser em pessoas. O maior investimento ainda é em pessoas. É o maior investimento. Mas tem muita gente que não pensa assim, pô. Tem muita gente que não pensa assim, pô. Tem muita gente que não pensa assim. Tem muita gente interessada naquilo que tu tem. Quer ver uma coisa? Se tu tiver uma empresa, se você tiver uma empresa, tiver muito dinheiro, você vai estar rodeado de amigos. Sim. Vai ter amigo para tudo quanto é lado. Mas do momento que vem uma crise e você perca tudo, os amigos te abandonam, pô. Te abandona. Então isso é prova. Isso é prova. Olha só. Você citou sobre Davi. Davi é o exemplo de amigo quando não tem nada. Ele não tem nada, ele continua sendo amigo de Jonathan. Mas quando ele tem, ele se deita com a mulher de Urias. Não ia falar não, mas tu falou. Pô, Varão, que pena que a gente só tem 1 hora no Insta. Falta 10 minutinhos só, porque é agora que o assunto começou a desenvolver. Agora que o assunto começou a crescer. Sabe que a gente é assim, vai ficando quente e vai melhorando. Vai melhorando. Entendeu? Por isso que tem que ser 1h30 de pregação. Tá. Pra você, né? Vamos lá, deixa eu falar a última decisão, e agora a última decisão é a decisão divina. Vai. Falamos de 5 decisões humanas. Abimeleque, Malion, Noemi, Orfa, Ruth, né? 5. 5. E agora é divina. Qual é a divina? A divina que Deus decidiu
honrar Noemi através de Ruth e Boaz. Isso é interessante. Nessa história toda de ruína, de perca, de morte, de luto, de viuvez, tudo isso, agora apareceu a melhor cena, a melhor parte da história. É a intervenção de Deus. Deus decidiu honrar Noemi através de Ruth, que foi até o final com ela, e de Boaz, que é parente e remidor. Que tipologicamente é Cristo. É Cristo, é uma figura de... É um tipo de Cristo, né? Roberta, minha amiga. Vai, pastor, vai. É interessante isso aí, John. Pô, eu precisava de 20 minutos só para falar disso aqui. Pô, cara, é sério, pô. Só o livro de Ruth é 4 capítulos, cara. É 4 capítulos, mas se você parar para analisar os 4 capítulos, pô, você fica a semana, o mês todo, cara. A gente só tá no segundo agora, e nem hora que a gente nem falou bastante. No segundo capítulo tinha bastante coisa. Tá. Deus agora resolve abençoar Noemi através de amor, né? Calma aí, pelo contexto da época, não era para Deus ter abençoado Ruth, não. Porque Ruth, terra estranha, deuses estranhos. Mas inimigo do povo de Deus. Mas aí você vai dizer agora, ela se converte, ok, quando ela diz que o meu Deus é o teu Deus, ok, é esse ponto que eu queria chegar. Não importa de onde fulano é, ou o que fez, ou o que está deixando de fazer, o que vale é renunciar para servir a esse Deus. Porque nós somos gentios, né? O Jesus veio para o seu povo não recebeu, nós somos co-herdeiros, fomos enxertados na videira. Isso daí, pô, essa renúncia que é o cristianismo. O cristianismo é essa renúncia. É isso que não é mais pregado nos nossos púlpitos. Ô, Samuel, rapidinho. O Anderson tá pedindo aqui pra gente continuar a pregação. Mas, ô, Vaso, eu acredito que no Instagram a gente só tem 1 hora de live. Alguém que mexe mais no Instagram mais do que eu, se souber, coloca aí se tem mais uma meia hora. Eu vou adorar mais uma meia hora. Se tiver. Pô, mas eu acho que a gente só tem 1 hora. Enfim, aí você falou... fala, vai. Por quê? Porque a gente... Eu vou falar porque a gente é pregador. A gente prega, mas não prega o evangelho da cruz, da renúncia, do sal, da luz. Entendeu? A gente não prega. A gente prega chave, envelope. Mas só que, particularmente, eu tenho mudado as mensagens. Tenho mudado as mensagens. Por quê? Porque chega um tempo que você vai ver que tem gente dentro que precisa renunciar, mas que quer viver uma vida cristã. Dá choque, não dá para viver. Não dá para viver os dois, né? Santidade e impureza não tem como viver. Ou eu sento na mesa passear, ou eu sento na mesa de demônio. Tá. Voltando pro texto pra gente acabar que não vai ter mais tempo. Aí Boaz vê Ruth catando as espigas. Pergunta quem é ela, eles fazem, dá a notícia toda dela. E na hora do almoço, ele chama ela para almoçar. Primeiro fala almoçar junto. Para almoçar junto. Primeiro fala para o seu homem, aquele que toma conta dos empregados. Deixa ela catar com todos, os homens, as mulheres, as melhores espigas. Olha a provisão de Deus. Quem começou, quem não tinha, quem perdeu o sogro, quem perdeu o marido, quem não tinha, quem era de terra estranha, quem não tinha o que comer, quem começou catando espigas, o que sobrava, agora está ouvindo a voz de um tipo de Cristo, o Senhor falando com ela, trazendo a provisão do que era de melhor, sentando à mesa para se alimentar. Olha como é que Deus muda a história de alguém. Eu sou fascinado demais pela história de Ruth. A história de Ruth é linda. É linda de um ponto que ela deita no pé de Boaz, cara. Boaz está embriagado, ela deita no pé de Boaz, e o Boaz está bêbado. Mas Boaz não toca nela. Cobre ela com a capa. Isso que está faltando no nosso meio hoje, pô. Jovens que esperam o tempo certo.
Manda um abraço aí para a Igreja Vida Plena do pastor Sérgio Alves. Deus abençoe, pastor Sérgio Alves. Ô, Samuel. Entendeu? Aí a gente só tem mais 2 minutos. 5 minutos. Meu Deus. Interessante é que você disse, o texto diz que ela, Noemi avisa, diz o que ela tudo tem que fazer, é uma noite, eles ali estão todo mundo embriagado e Noemi manda ela deitar-se aos pés, né? Só que o interessante é que Boaz é uma figura de quem? Cristo. Tipologia de Cristo. Ela está nos pés de quem? De Cristo. Ô, varão. A tipologia de Cristo. Então aqui, varão, aqui é o segredo. Aqui é o segredo. É esse que é o problema. A geração de hoje não quer estar nos pés de Cristo. Eles querem estar... Olha aqui, Patrícia, olha para cá. Eles querem estar na mão. Pé me fala de crucificação. Mão me fala de bênçãos. O povo quer a mão. O povo não quer os pés. Mas, ô presbítero, quem está nos pés não é visto. E a geração que a gente está é uma geração que tem que ser visto. Quem está nos pés não aparece nas mídias, nos cartazes, nas festividades. Só que o pessoal esquece que nós temos que ser vistos pelo Senhor, não pelo homem. Nós temos que estar nos pés de Cristo. Lembra de Mateus 26:6? Lembra daquela mulher com bálsamo? Que ela entra na casa de Simão, o leproso, e ali derrama o azeite na cabeça de Cristo. A intenção daquela mulher não era aparecer para o homem, era aparecer para Deus. E para aparecer para o Senhor, temos que estar onde? Nos pés de Cristo. Essa é esse é o cristianismo. Quanto mais eu desço, parece que pior fico, não é? Quanto mais eu desço, melhor fico. Quanto mais eu desço, mais para Cristo eu subo, né? Isso daí. E o povo hoje não quer pé. Então, nós temos que terminar e você fazer umas considerações finais rapidinho. O texto diz que Boaz escolhe Ruth, queria mais meia hora, 1 hora para a gente falar do outro capítulo, né? Não temos. Escolhe Ruth, vai para a porta da cidade, junta todos ali, faz uma reunião, passa a ser agora o remidor, né? Ele vai remir, vai casar, remidor. Não é nem obrigação dele, remir. Não era, mas ele passa a ser remidor. Ou seja, se ele é uma figura de Cristo, Cristo não tinha obrigação nenhuma em nos remir. Cristo não tinha obrigação nenhuma em pagar um preço. Boaz pagou um preço pelas terras, comprou todas as terras. Pagou. Cristo pagou um preço de cruz. Preço esse, morte. Ou seja, o Senhor nos remiu. E a terra está incluída Ruth. Está incluída Ruth. Então ele pagou o preço pela Ruth também. Pagou o preço. Porque ali ele vai viver no contexto mais duro. Tudo. Aquilo que era de Elimeleque, agora ele remiu e passa a ser dele. Né? Isso daí. Enfim, meu amigo. Fala de salvação, né, cara? Salvação, é o que nós estamos falando. Falando de salvação, falando de renúncia, né? Falando de cruz, falando do evangelho, falando de um remidor, falamos de um evangelho genuíno, que é o que nós temos que voltar a pregar, o evangelho genuíno, tá? Meu amigo, presbítero, eu te dou aí 1 minuto para você despedir do povo, agradecer, que a gente não tem mais tempo e a gente pode ficar sem tempo a qualquer momento. Rapaz, muito obrigado pelo convite. Valeu? Deus abençoe Tamo a junto. Paula e as crianças aí. Tá bom? Tamo junto, sempre. Você é uma bênção. Vou te trazer aqui na terra aqui um dia. A gente se você não me cobrar, eu te trago. Uma coxinha e um copo de café. Então, tamo junto, meu amigo. É um prazer estar contigo, aí, tá? Deus abençoe a família de vocês e todos. E aproveita aqui, agradecemos a todos que participou. Esse presbítero Nildo aí, XP, esse é um amigo de verdade, viu, Samuel? Agradecemos também a igreja. Agradecemos a igreja Vida Plena do pastor Sérgio Alves. Agradecemos aqui também a Juliana. Não era esse? Não era ele que congregou lá na Tabernáculo? Ele tá lá ainda, ele tá lá na Tabernáculo. Agradecemos a missionária Marlene, a cantora Juliana, o Júlio, a Beta, né? A Daniele, o Fábio Lima. Agradecemos a Núbia, que entrou aqui. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Apareceu para mim aqui, o resto é 25 segundos, tá? Deus abençoe a vida de todos, varão. Fui! Amém, velho.
Abraço. Deus abençoe.